Fala galera, beleza? Começando o Papo Reto 2024, né? 2024, um feliz 2024 para vocês. Começando o ano e nós tínhamos programado para ser um programa bem light, para falar da resenha, da bola e também de política, porque você sabe, futebol, religião e política se discute, se debate, sim, mas sempre com muito respeito, né? E aí, a gente tinha programado e eu fiz um convite, falei, esse cara não vai aceitar, ele não vai aceitar. E ele está aqui, Rubinho Nunes, vereador de São Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, Adriano, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra, eu fiquei muito feliz com o convite do Adriano, porque, cara, eu vou falar para vocês, é uma nostalgia feliz vir conversar com você toda vez, me lembra do tempo da VTT em Vinhedo, dos programas na rádio. Esse é um cara que desde sempre abriu portas, deu atenção, respeitou muito, mesmo nas nossas divergências de opiniões. Exato. Esse é um cara que eu admiro, respeito muito e eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui também por ver seu sucesso e seu crescimento. Muito obrigado, viu? Gente, Rubinho Nunes. Então, gente, pela VV8 TV, Rádio Capela FM, TV Capela e, é claro, pelo canal do YouTube da Rádio Capela, você chegando junto aí. Quando nós informamos que íamos entrevistar o Rubinho, a quantidade de perguntas que chegaram, gente, eu vou tentar... tem uns que ficaram, já nós vamos falar sobre isso. Ixi, tem uns que até que parou de conversar comigo. Não dá, gente, para falar todas as perguntas, mas é claro o seguinte, se você não conhece o Rubinho, se você tem um papo reto, você pode pesquisar aí, a gente vai depois colocar aí no card, Papo Reto com o Rubinho Nunes, que ele fala um pouco da história dele. Quem é aqui da região de Campinas já conhece, o pessoal do futebol amador conhece mais ainda, é aquele Rubinho, sim, da bolsa de massagem, vocês lembram? Galera que tá aí brava com o Rubinho, pesquisa bolsa de massagem em Vinhedo, hein? Pesquisa bolsa de massagem em Vinhedo. Esse é o Rubinho da VTT. Vai sair uma matéria na Carta Capital falando da bolsa de massagem no campo do São Mateus, numa briga do O rapaz ficou bravo que não foi titular, pegou a bolsa de massagem e foi embora. Esse aqui, que tá aqui, Mas, gente, o Rubinho, muitas vezes nós tivemos posicionamentos contrários. Eu acho, Rubinho, eu tava pesquisando, eu acho que em nenhum ano eleitoral a gente tava caminhando junto. Nenhum? Eu acho que todos a gente foi adversário. Uns adversário um pouco mais distante, outros adversário mesmo, frente a frente. E eu sempre falo para as pessoas que quando a gente foi adversário frente a frente na disputa, pelo menos comigo e com a gente, você sempre foi muito respeitoso do que a gente conversou, porque quando você é adversário dentro de um processo democrático, que é o que tem que ser, né? Você respeita as diferenças, mas você debate com elas, você tenta colocar o seu argumento. E não, o ano que a gente ia ser parceiro, você não saiu. É verdade. Cara, eu nunca tinha parado para pensar isso, verdade. Até 2016 a gente foi adversário direto mesmo. Sabe o que eu lembro? 2016 na apuração, né? Pra quem não sabe, eu fui candidato a vice-prefeito de Vinhedo. Você tava com o Jaime, que foi o vencedor da eleição. E na apuração a gente não tinha acesso, vocês tinham os boletins de urna, a gente não, eu liguei pra você. Você na apuração com o Jaime, você tá nos boletins, cara? Eu perdi, eu ganhei, como é que tá? Lembra disso? E foi uma eleição que foi voto a voto, né? Foi voto a voto. A gente perdeu a eleição por 500 votos. 500 votos. Mas... Eu tenho boletim, cara, mas espera aí que nós estamos contando aqui ainda. Mas, cara, isso mostra, o respeito, porque adversário não é inimigo. E eu gosto muito do Jaime, acho ele uma pessoa que tem meu carinho, tem meu respeito, tem um papel histórico na cidade. Ô, Rubinho, mas assim, hoje o Rubinho é vereador na capital, né? O vereador da quinta maior cidade do mundo. Então, lógico, sempre quando eu falo que eu tenho um orgulho muito grande, né, de vê-lo lá, porque a gente cresceu aqui no mesmo bairro e tal. Mas aqui em Vinhedo, como é uma cidade pequena, então quando a gente ia fazer uma caminhada, por exemplo, num bairro, a gente conversava, né? Rubinho, nós vamos estar em tal lugar, tem como... não, nesse dia nós vamos estar no mesmo bairro. Então vamos tentar um começar de um lado, outro de outro, para não ter esse embate, porque às vezes o cara tá ali meio nervoso e tal. Hoje já não dá para combinar com ele, não. Se ele falar que ele tá numa praça, não dá, porque... São Paulo, como que se faz isso, cara? Que campanha? Cara, como que você faz? Porque em Vinhedo é tranquilo. Você fala assim, o cara vai fazer uma caminhada na capela, você vai pra Vila João 23. Cara, a chance São Paulo. Assim, eu nunca fiz campanha tradicional em São Paulo.
Minha campanha é virtual, também. Ela envolve mobilização, envolve rede. Não tem aquele negócio de uma caminhada, um arrastão que o pessoal faz, que sai andando pelo bairro e vai. Eu, por exemplo, fazia minha campanha ao redor de tendas que eu montei em praças da cidade. Então, você ia em São Miguel Paulista, por exemplo, tinha uma tenda lá na Praça do Forró. E, foi uma das principais tendas lá na Zona Leste. Cara, o pessoal ia pegar material, o pessoal vai espontaneamente até lá, pega o material, aí eu aviso nas redes o dia que eu vou estar lá, converso com as pessoas. E é uma campanha de ativação das pessoas que já conhecem o trabalho. Mas na campanha majoritária, a chance de encontrar também é mínima, porque São Paulo é imensa, são 12 milhões de pessoas, cada um vai para um lado, tem um jeito de fazer campanha. Os candidatos a prefeito vão se encontrar em debate na TV. Dificilmente eles vão se encontrar na rua ou numa agenda externa. Seria um caso assim, raríssimo. E é uma campanha diferente, porque tem, por exemplo, as agendas Globo. Então a Globo, ela tira um dia que ela vai acompanhar o candidato a prefeito. Então, um dia antes ela avisa, amanhã é o dia da agenda Globo do candidato X. Então, aí o candidato fala, eu vou fazer tal coisa em tal hora. É a agenda que a Globo vai acompanhar. Legal. Aí a Globo vai lá e faz uma matéria sobre aquela agenda do candidato. E os candidatos a vereador, cara, é meio que cada um por si ali. Entendeu? É muita gente. É uma eleição difícil. Porque, veja, a cidade é muito grande, a quantidade de adversários é muito grande. O pessoal fala que ganhar uma eleição para vereador em São Paulo é mais difícil que deputado. Eu, sinceramente, não sei porque eu nunca disputei para deputado. Quando eu ia, acabei não indo depois. Mas é uma eleição bastante complicada, envolve muita estratégia, a pré-campanha é bastante árdua. E você é aquela coisa, é igual em Vinhedo ao mesmo tempo. Todo mundo conhece alguém e a galera fica batendo o ombro. Então é difícil a oferir uma votação boa para ser eleito. Hoje a gente estima que o corte para ganhar a eleição em São Paulo em 2024 seja 25 mil votos para vereador. Gente, e assim, se você está assistindo este programa em 2030, 2040, neste momento, né? Em janeiro, comecinho de janeiro, uma terça-feira, neste momento, né? O Rubinho tem vários assuntos que a gente queria falar, mas é claro que tem um assunto principal. E calma, gente, galera que tá nos comentários aí, calma que nós vamos chegar nesse assunto, que é a questão da CPI das ONGs. Mas antes, eu tinha até falado pro Rubinho, eu queria entender um pouco mais da questão do plano diretor. Eu queria que você fizesse um resumo, o Rubinho. Por quê? Em Vinhedo, e aí a gente fala das cidades aqui da região, o plano diretor sempre, né? Em São Paulo, pelo jeito, também, muito debate, a galera. Teve um cara que entrou lá e você começou a discutir com o cara, eu vi o vídeo dessa discussão. Mas fala assim, como foi? Tem político que falou que não teve, que o povo não foi ouvido, né? Mas queria que você falasse como foi isso aí. Assim como tudo, foi muito politizado, Adriano. Esse ano de 2023 eu presidi a Comissão de Política Urbana da cidade de São Paulo. Então eu fui responsável pela condução dos processos de revisão do plano diretor e da lei de zoneamento. O plano diretor no primeiro semestre de 2023 e a lei de zoneamento no segundo. Primeiro ponto, foi realizado um número recorde de audiências públicas. Nunca antes teve tanta audiência pública. O projeto, o plano diretor realizado não teve tanta audiência pública quanto a revisão, para você ter uma ideia. Porque eu criei uma iniciativa pioneira na Câmara de São Paulo. Além das audiências públicas realizadas pela Comissão de Política Urbana, eu envolvi todas as comissões permanentes da Câmara. Então cada comissão realizava ali 5 audiências também, para elas contribuírem com relatórios adjacentes, que seriam agregados pelo relator, e ampliar o debate popular. Ainda assim, a gente criou a possibilidade de participação pelo Google Meet. A pessoa entra lá, manda sugestão ao vivo na audiência pública pelo chat. Ela pode participar de onde ela estiver no mundo, porque ela pode entrar ao vivo e participar também na sessão. E ainda tinha um site da Câmara que ficava 24 horas aberto para as pessoas poderem mandar sugestões. E todas as subprefeituras de São Paulo tinham um computador para que a população que não tem acesso à internet, que em São Paulo hoje é raro, todo mundo tem pelo celular, mas pudessem ir até a subprefeitura, mandar a sugestão por lá. Tinha um técnico treinado para ajudar a sugerir. Então houve participação recorde, tanto no plano diretor quanto na revisão da lei de zoneamento. Acontece que o debate é muito politizado e pela primeira vez na história a revisão do plano diretor não foi conduzida por alguém do PT, por alguém da esquerda. Foi a primeira vez que foi conduzida por alguém pró-mercado, alguém liberal de fato,
que é o meu caso, e o relator, o vereador Rodrigo Goulart, também. Então, esse processo todo, ele foi muito discutido politicamente. O pessoal do PSOL, em especial, ele antecipou o debate eleitoral por uma questão Boulos versus Nunes. E isso dificultou muito. Aquele vídeo que você falou que eu estou discutindo com o cara é o Nabil Bonduque, ele é o relator do plano vigente. E é um sujeito destemperado, porque eu falei, eu vou suspender a audiência por 5 minutos para fazer uma votação simbólica de um projeto que foi votado e retomamos a audiência. Era 5 minutos mesmo. Aí ele quis levantar, dar show para dar vídeo. Eu tive que botar ordem na casa. E aí gerou aquelas imagens. Mas no final, acho que o saldo foi muito positivo. A gente conseguiu corrigir erros históricos do plano diretor de São Paulo, que infelizmente prejudicavam especialmente a população mais pobre, porque as habitações de interesse social, elas foram feitas de uma maneira que não considerava a renda familiar, somente a do indivíduo. Então, às vezes você pega uma empregada e um motorista, juntos eles têm 5 mil reais de renda, mas sozinho dá 2.003. 2.000 para um, 3.000 para o outro. Só que você pega um cara de 24 anos, que tem uma família mais rica, ele tem um emprego de 5 mil reais. Então o que acontece? Ao invés de fazer HS, por conta do plano que foi o PT que fez, tá? Na gestão Haddad, proliferou os flats, que eram moradias de jovens de 24, 25 anos, que a galera fala que é o flat Playboy. Então a gente passou a considerar a renda familiar, criou um mecanismo de fiscalização da renda da família para evitar a proliferação dos flats e ampliar as moradias de interesse social. E ampliou o número de ZEIs, que são nas zonas de especial de interesse social, para construir essas habitações, especialmente próximas às regiões do metrô. E aí nós expandimos os eixos, que onde você pode construir prédio maior, perto dos metrôs, para melhorar o trânsito, porque essas pessoas mais pobres elas têm que ter essa acessibilidade. Então a gente traz elas para perto do centro, com essas habitações, e cria a condição delas ter os imóveis delas, os apartamentos, próximos dos prédios, certo? Próximo das estações de metrô, o que melhora o fluxo de trânsito na cidade de São Paulo. Porque assim... Tá, mas e as outras questões para essas pessoas, posto de saúde, a creche, essas outras questões onde essas já estão obrigadas em São Paulo e elas passam a ser colocadas na estrutura a partir do plano diretor. E aí vem as zonas que são criadas. Entendeu? A cidade, não dá para pensar, por exemplo, a lógica do plano diretor de São Paulo com a lógica de Vinhedo. É uma outra questão. Os problemas são outros. A gente tem um aparato de assistência social, um aparato de educação, tem zerada a fila de creche hoje em São Paulo. Então, há condição para essas pessoas. O que não dá, e aí é um debate estúpido, é que as pessoas falavam, não, a gente tem que pegar as pessoas mais pobres e pôr para morar nos Jardins, em Pinheiros. O argumento que eu falava é simples. Essa pessoa, ela mora, sei lá, em São Mateus. São Mateus, ela tem a conta no mercado da rua. Ela conhece todo mundo lá, tem as raízes dela lá. Eu tiro essa família de lá e ponho para morar em Pinheiros. Ela não tem condição de pagar o IPTU em Pinheiros. Porque o IPTU, a forma que foi criado o IPTU em São Paulo pelo Haddad, com base nos bairros, é muito caro em Pinheiros. Ela não consegue pagar o IPTU. Ela vai fazer compra, o mercado é um pão de açúcar, é um Saint-Marché. É muito mais caro. Ela não tem condição de comprar no mercado. Então eu estrago a vida dessa pessoa. O que eu tenho que fazer? Levar a estrutura até ela e criar uma habitação digna lá. E aí a gente criou o projeto Chave a Chave, que é bem legal. Existem as favelas em São Paulo, não é segredo para ninguém. E é o projeto Chave na mão, barraco no chão. O cara tá no barraco, cria o prédio, ele recebe a chave, demole o barraco, para evitar que haja fluxo na favela. Então a gente vai trazendo moradia digna. E evitar também que a hora que está construindo, como aconteceu várias vezes, a hora que está construindo o prédio tem a invasão, você cria um baita de problema. E a gente tem, por exemplo, o Pio Leopoldina, na região da Vila Leopoldina ali, que é uma região que eu atuo bastante. Foi pioneiro nisso. Então a gente trouxe a Votorantim para parceria com a prefeitura, a área onde foi construído. Estão sendo construídos os prédios e atende as pessoas. A favela que tem ali, a favela da 9, a partir do momento que sair a unidade habitacional, as pessoas deixam o barraco, vão para o apartamento e esses barracos serão demolidos e transformados em parque. Entendeu? E aí tem um ponto que eu queria tocar. O maior problema em São Paulo, o pessoal fala muito de meio ambiente. A expansão das favelas muito ligadas ao crime organizado se acontece nas margens da cidade. Então você vai na represa Billings e Guarapiranga, eu sou relator da privatização da Sabesp na Câmara de São Paulo. A água está podre, porque não há tratamento do esgoto, ele é jogado direto nas represas. Então a água dessas represas hoje está extremamente contaminada por conta dessas invasões. No médio prazo isso é um crime ambiental tremendo. Gente, eu sei que a galera tá aí, né, no comentário falando, fala da CPI da Zona. Calma, gente, calma. Então tinha esse assunto. E um outro assunto, cara, no final do ano, na hora que eu abro
o meu celular tá ali, o senhor chutando porta de baile funk, acabando com um baile funk, parando... Como que foi isso aí? Como que você chegou nesse trabalho aí? Bom, a gente tem um problema muito grande em São Paulo, que são os pancadões. Nas comunidades, o tráfico fecha a rua, muito ligado àquelas bares e tudo irregular, em área invadida. E eles fornecem, esses bares dão estrutura, fornecem bebida, tem banheiro. O cara chega lá, para uma picape, uma montana, abre uma parede de som do tamanho dessa parede aqui, fica estourando aquela porcaria na casa do trabalhador até 10 horas da manhã do outro dia. Pum, pum. E aí ninguém dorme. Eu recebi uma denúncia que me chamou muita atenção. Uma moça, ela mora lá no Jaguaré. A filhinha dela tem 2 anos e é autista. Ela mandou um vídeo da casa dela no dia do pancadão. Era colchão na janela, travesseiro, porque ela não conseguia dormir. Um senhor de idade, acamado, com respirador, que mora na comunidade, não conseguia dormir. Os caras não respeitam ninguém. E há uma sensação de impunidade muito grande nas comunidades. Faz o que quer, o tráfico e tal. Bom, eu recebi essas denúncias, eu fui até o local averiguar, passei um drone, porque depois que se instala o baile, você não consegue entrar no lugar. E aí nós vimos a estrutura que eles tinham. Então o que a gente falou? Conversando com a polícia. Depois que se instala, não dá, tem pisoteio. A gente tem que destruir a estrutura, dá prejuízo, que aí acaba com o baile. Então a gente começou a mapear os envolvidos. O meu gabinete oficiou a Polícia Civil, a gente abriu um inquérito, o delegado instaurou o inquérito. E aí, junto da subprefeitura, do BAEP, da Guarda Municipal, nós começamos a ir até os bailes. Então chegava em operação 2 horas antes de estourar o baile e começamos a estourar tudo. Aí notificamos todo mundo, os caras estavam em área invadida. Durante a semana a gente ia com o trator, passava o trator em cima dos bares de todo mundo lá, demolia tudo que tinha, apreendia, caça-níquel, maquineta de dinheiro, e aí começamos a levantar os envolvidos. Acabamos com o pancadão do Jaguaré. A população voltou a dormir. Tentaram fazer um de novo no Natal, a gente foi lá, estourou tudo de novo, e aí acabou o pancadão. E como a comunidade vê isso aí? Muito bem. O que acontece? A comunidade tem muita gente honesta lá. A grande maioria é composta por gente trabalhadora, pai de família, cara que dá o ralo a semana inteira. Chega no fim de semana, o cara quer assistir um filme com a família dele, quer que o filho dele possa caminhar em paz, ele quer dormir, e ele não consegue dormir. Aí, na visão deles, apareceu um louco capaz de peitar o crime organizado e fazer operação para acabar com o pancadão. Eu fui lá, fiz isso, repercutiu muito bem dentro da comunidade do Jaguaré, a gente estendeu isso para a favela do Areião, está estendendo para outras comunidades agora. Eu conversei com o capitão Derrite recentemente, secretário de Segurança do Estado. Estamos estudando uma força-tarefa com a Polícia Militar para expandir isso para a cidade inteira. Porque a ideia é acabar com o pancadão. Pancadão, a esquerda fala, é um evento cultural, essas pessoas não têm cultura. Eu ia falar isso. Cara, São Paulo tem espaço para todo mundo. Tem parque em todo... Pra ter um pancadão? Tem parque em todo lugar. Basta o cara oficial utilizar o parque, ele consegue fazer. A questão é que ele consegue fazer e acabar às 11 horas, meia-noite, não às 10 da manhã do outro dia. Entendeu? Aí precisa estar regulamentado, não vai vender bebida falsa, cara, não vai ter prostituição infantil. Negócio, senão vão me xingar se eu não perguntar isso. Por que você foi lá e fez isso com o pancadão e você não faz isso com uma festa rave, por exemplo? Não tem festa rave que dura 3 dias, 4 dias, mas não é na favela. Dentro não é da cidade, não. Aí que tá. Existe, por exemplo, em Interlagos, eventos como Lollapalooza. É um local específico, afastado, que o som não incomoda as pessoas que moram ao redor. O problema não é ter uma festa que dura 3 dias. O problema é ter uma festa que dura 3 dias na porta da casa do cara. Imagina você que está assistindo a gente, o teu vizinho resolve fazer um baile funk lá que começa no sábado às 11 da noite e acaba no domingo às 10 da manhã com prostituição infantil, com tráfico de drogas, com um cara tirando moto de giro lá, aquele negócio todo. Ninguém vive. Agora, o cara pode fazer em parques que são afastados. Em São Paulo tem espaço para isso. Tem as arenas de evento. Tem locais de eventos. Agora, é local. Não é no meio da rua que vai ter esse tipo de evento. Bom, então, gente, ó, esses 2 assuntos que eu falei, né? Me comprometi a falar comigo, do plano diretor e também do pancadão, pra gente agora. Calma. Agora nós vamos falar sobre a CPI das ONGs. A CPI das ONGs ou do padre?
Então, cara, é uma das perguntas que eu tenho. Porque assim, você, né, eu vi a CPI... Vamos começar pelos rótulos. Eu sou fascista, nazista, perseguidor. Não, dos votos vai ter aqui que eu separei os melhores comentários. Na sua live rótulos, que você fez... Então, mas na sua live eu separei os melhores, assim... Eu gostei de um cara que foi me xingar, cara. Assim, a galera invadiu o meu Instagram pra xingar, né? Eu acho incrível. Eu não dou a menor bola porque eles falam. Aí um cara chegou lá e falou assim, você é um fariseu, mano. Eu falei, pô, parabéns. Você inovou no xingamento. A do anticristo que foi normalmente mais. É filho de uma... Mas do anticristo foi... Você é um... Do anticristo também foi engraçado. Então, olhei aqui... Ô, Rubinho, eu olhei a CPI, olhei... Em nenhum momento ali cita o nome do padre. Porém, é inegável, cara, que nas suas postagens você coloca caricatura do padre, a foto do padre, fala do padre, inclusive chamando de Cafetão da Miséria, que eu acho que quando eu vi isso a primeira vez, eu te mandei uma mensagem e falei, ficou maluco, só pode ter ficado doido. Como que surgiu isso? Vamos lá. A CPI das ONGs não é a CPI do padre, mas existe uma animosidade entre eu e o Lancelotti há muito tempo. Então, vamos contextualizar. Eu faço um trabalho muito próximo dos consegues do centro, das associações do centro, que são as pessoas e os comerciantes que são impactados pela existência da Cracolândia. Você vai na Santa Efigênia, você anda pelo centro de São Paulo, primeiro que você vai ser assaltado provavelmente, vão roubar teu celular, e segundo que é um ambiente fértil para o tráfico de drogas. E essas pessoas têm a condição de ficar lá porque elas são alimentadas lá, elas são mantidas lá e nada é feito para retirá-las daquela condição. Então, esse é o primeiro ponto. Essa associação de moradores, o pessoal da Moca, me trouxe inúmeras demandas e denúncias contra ONGs que atuam nessa região. ONGs que recebem milhões em dinheiro público e não retiram as pessoas da situação de rua, não colocam um teto. Existe uma ONG que chama Craco Resiste, que ela distribui cachimbo e seringa para usuário de droga. Então isso já é um crime, apologia ao uso de drogas. Recentemente, um usuário de droga, um cracudo, ele matou um trabalhador, um segurança no centro de São Paulo, ele perfurou ele com cachimbo e o cara veio a óbito. E cachimbo e seringa tem valor de moeda no mercado da Cracolândia, você troca por pedra. Então, foi requerida a abertura dessa CPI para investigar as ONGs que atuam no centro, essas ONGs que recebem dinheiro público. Existe uma máfia que explora a miséria no centro de São Paulo. Os responsáveis têm uma vida ótima pelos grandes recursos que têm, não tiram ninguém da pobreza, não dão acolhimento para as pessoas, não dão tratamento. Porque assim, vamos lá, o que a pessoa que está em situação de rua precisa? Ela precisa de uma marmita ou ela precisa de um teto? Ela precisa de dignidade, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser retirada da rua. Ela não quer comer na sarjeta, no meio de rato, de barata. Ninguém quer o filho naquela condição. E São Paulo tem a estrutura para isso. Então nós precisamos que essas pessoas sejam acolhidas. As ONGs que recebem verdadeiras fortunas, elas precisam acolher essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, usuários de droga. Eles precisam de uma marmita, de um sabonete, ou eles precisam de atendimento psicossocial para ser tratados do vício de droga, encaminhados para uma clínica. E lá dentro dessa clínica existe convênio em São Paulo para isso, eles poderem ser curados do vício, treinados, capacitados profissionalmente e devolvidos com dignidade para a sociedade. São Paulo tem o programa Housing First, que dá moradia para as pessoas. As pessoas podem sair da rua, elas têm moradia. Tem aluguel social, tem hotel para pessoas em situação de rua. As pessoas precisam ser levadas à assistência social. O que acontece? Se você acaba com a Cracolândia, acaba com a miséria, acaba com a fonte de recurso dessas ONGs. Então eles retroalimentam as pessoas em situação de miséria para continuar recebendo fortunas de recurso. E além do que, há denúncias de contratação de parente de político, de funcionário fantasma, de centenas de funcionários, de desvios para fins pessoais. Então tudo isso tem que ser investigado. É um assunto de interesse público. Por isso foi proposta a CPI, para investigar essas ONGs. Ah, Rubinho, mas e o padre? Onde entra o padre? O Lancelotti ele não é uma figura unânime. Primeiro que existem denúncias contra ele, e aí não é o espectro da ONG, tá? É a minha posição contra ele, no aspecto social. Ele foi denunciado por mandar 600 mil para um cara que saiu da FEBEM, participava lá e denunciou por manter por anos uma relação homossexual com o padre. Ele mandou ali 500, 600 mil reais, o padre deu 500, 600 mil reais pro cara, aí depois denunciou o cara por extorsão. Aí o cara foi preso, mas aí depois o cara foi absolvido, não teve extorsão. Mas por que veio isso e deu uma pajeira pro cara? Isso tomou um abafo. Aí depois de 2017, o padre voltou à ativa.
vieram a público alguns conteúdos pesados contra ele. Eu não não pretendo fazer uso desse tipo de conteúdo publicamente, mas qual é o ponto? As ONGs que atuam no centro de São Paulo orbitam ao redor do padre. Então ele é uma figura que pode esclarecer muito sobre o trabalho dessas ONGs. Se ele realiza um trabalho sério e está preocupado com a seriedade do trabalho dele, ele ligaria e falaria, olha, está abrindo uma CPI, eu tenho interesse em esclarecer o trabalho das CPIs. Eu marcaria o horário que fosse conveniente, aberto, fechado, gravado, não gravado, do jeito que ele quisesse. E ele marcaria mesmo, Rubinho? Marcaria, sem dúvida. Você marcaria mesmo para entender, porque assim, Binho, eu entendo, mas eu vi que você também numa postagem sua, você colocou lá, olha, precisa de internação compulsória, né? Exato. E a internação compulsória é algo que na minha opinião, é algo que alguém precisa ser responsável pela internação compulsória. Porque na hora que você vai pegar aquela pessoa ali, né, de forma compulsória, se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, dela correr, quem que é o responsável? É o governo? O médico atesta no laudo. Então, mas Rubinho, porque aquelas pessoas que estão ali, você sabe ainda mais do que eu, porque eu vou ali uma vez por mês, você está ali sempre. Aquelas pessoas ali, tem pessoas ali que a família nem sabe que tá ali, cara. Então a família não vai se responsabilizar nem por uma internação compulsória. Então, como que você faz uma internação compulsória dessa pessoa que ela não sabe nem onde ela tá, cara? Mas é justamente por isso. Essa pessoa que tá na Cracolândia, ela só tem um destino, ela vai morrer. Ela vai morrer vítima de overdose, ela vai morrer vítima de uma tuberculose, de uma pneumonia, ela tá condenada à morte lá. Se ela não sofrer algum tipo de acolhimento, ela vai morrer naquela condição de miséria, naquela situação sem qualquer dignidade, vai morrer como um indigente e vai ser jogado numa cova rasa pública sem sequer ter elementos de quem ela foi um dia. O processo de internação compulsória é a última medida para você resgatar essa pessoa do vício. E aí, uma pessoa que está há 5 anos na Cracolândia, dormindo na sarjeta, sob sol, chuva, se prostituindo, roubando, essa pessoa não tem mais discernimento de quem ela é. Qualquer laudo médico, qualquer médico racional vai falar, essa pessoa não está bem, ela precisa ser internada. O médico dá o laudo, existem as clínicas conveniadas, vai ser levada para tratamento. É a única forma de você criar uma condição para curar o vício. As entidades pastorais, as igrejas fazem um trabalho sério lá de tentativa de acolhimento pela fé, e isso ajuda muito lá, as que fazem acolhimento. Existem outras que só dão marmita, como a Nossa Senhora do Bom Parto, por exemplo, que é ligada ao Júlio Lancelotti. Inclusive, há poucos meses, um sujeito morreu de frio, aguardando por um chá, um leite quente, na madrugada de São Paulo, dentro da estrutura dessa ONG. Isso é motivo para uma CPI. Só que isso também tomou uma abafa. E aí me assusta a blindagem que tem ao redor de tudo isso, porque há algo muito grande lá. Então a CPI foi aberta para investigar as ONGs. Eu tenho críticas à atuação do Júlio. Quem reside no centro de São Paulo, quem reside em toda aquela região, tem críticas à atuação do Lancelotti. E aí não se vincula à igreja. Eu sou cristão. Eu respeito a igreja católica. Eu respeito a história dela. Eu fiz parte da igreja católica por muito tempo. Só que a igreja não é um homem, a igreja não é um padre. A igreja é Deus. Ele faz parte daquilo. E se ele não está em comunhão com os mandamentos de Deus, a própria igreja há de julgá-lo. Entendeu? Isso tudo tem que ser levado em consideração, tem que ser analisado. Quando a gente para ver os estudos dos textos bíblicos, Jesus diz que sobre Pedro ele erguerá a igreja dele. Mas ele não diz que Pedro é a igreja dele, ele diz que erguerá a igreja dele. A igreja não é nenhum homem. Então o padre pode ser falho, ele pode ter os erros dele, isso não vincula a arquidiocese. É isso que tem que se separar. A igreja tem que manter o papel dela, eu acho fundamental. Só que se há algum erro ali na atuação do padre, para o bem da igreja, precisa ser averiguado. Assim como para o bem das ONGs. Se as ONGs fazem um bom trabalho, acho que a prefeitura tem que aumentar o investimento. Só que aí vem o ponto para mim que é preponderante, Adriano. Eu tenho um PL que foi muito criticado pela esquerda, que cria diretrizes de alimentação, de distribuição de alimentos em São Paulo. Disseram que eu quero proibir... Posso encaixar numa pergunta? Porque isso é uma pergunta que eu tenho para você. Mas antes só quero dar um toque que quinta-feira a gente vai receber o Padre Cássio, que agora é Dom Cássio, na quinta-feira, aqui no Papo Reto. E na semana que vem eu vou ter aqui o Pablício, que é do Projeto Cristo Rua, que inclusive entrega marmita e café da manhã
aqui na região de Campinas e também na Cracolândia, tá? E aí, é claro que o Fabrício Steven falou assim, pô, Adriano, eu queria fazer um debate com o Rubinho. Podia ter trazido sobre isso. Vamos tentar, né? Mas eu não tô preparado para mediar debate, não. Porque aí eu ia começar a dar opinião no meio, o nego ia ficar bravo. Ô, Rubinho, o que muita gente mandou mensagem para mim, falou, Adriano, esse cara, ele não gosta de pobre, porque ele já fez um projeto proibindo de dar marmita para as pessoas. Então, assim, o que é que você tem contra a galera que entrega marmita para os pobres? Nada. Eu vou explicar para vocês, e é boa essa oportunidade, porque as pessoas, elas veem um título e não têm o cuidado de ler o projeto e entra num rótulo estúpido, normalmente de blogs imbecis como Carta Capital, Fórum, Brasil 247, DCM. Eu tenho um trabalho contra as pessoas que estão alocadas ali em praças, etc., para que as pessoas sejam acolhidas. Ficar morando na praça não é condição de vida. Até porque eles fazem gado de energia, saem roubando. É só acompanhar minha rede, você vai ver. O que acontece? Num sábado de manhã, eu acordei 7 da manhã e eu fui fazer uma operação na Gastão Vidigal, uma avenida grande lá em São Paulo, na região da Lapa. Tô lá às 7 horas da manhã, saí atrasado de casa, saí comendo uma banana e fui. Cheguei lá, estamos fazendo a limpeza, tinha um grupo de ciclistas distribuindo o café da manhã para as pessoas ali, muitos usuários, que é uma micro Cracolândia lá, e um cara tocando saxofone. Olhei e falei, tá. Eu lá limpando, tirando, removendo as coisas, tal, tentando levar as pessoas para o acolhimento, aquele negócio. Deu 8 horas da manhã, chegou um Gol, abriu o porta-mala, começou a distribuir café da manhã de novo para esse mesmo grupo de pessoas. E eles já jogando saco, jogando comida no chão, onde a gente tinha acabado de limpar. Voltamos com a estrutura para limpar. 11 horas da manhã, chegou uma Fiorino, abriu o porta-mala e começou a jogar marmita na mão dos caras. Sem controle nenhum, só dando marmita. Os caras pegavam, comia a mistura, né? E jogava o arroz com feijão pro cachorro comer que eles tinham lá. E aquela sujeira, aquelas marmitas de isopor, emporcalhando a via toda. Meio-dia chegou outro veículo para distribuir marmita de novo. Ou seja, eu tinha comido uma banana, os caras tinham tido 4 refeições no sábado de manhã. Sim, 4 refeições no intervalo de 5 horas, ninguém come tanto. E aí, a primeira coisa que me saltou aos olhos, se estão jogando tanta comida para essas pessoas aqui, além do que eles consomem, existem outras pessoas que estão passando fome, porque não há uma organização de onde distribuir. São Paulo é imensa. Então, às vezes, o cara está se alimentando demais aqui na Gastão Vidigal e alguém lá na Penha está passando fome. Primeiro ponto. O segundo ponto, desperdício de alimento, está jogando tudo fora, emporcalhando a rua. O terceiro ponto, eu vi os caras comendo no meio do lixo, sentado no chão, poucos com criança, mas muitos adultos, muitos usuários, o cara fumando cachimbo, jogado ali. Aí ninguém dá assistência social para conversar com essas pessoas. Aí vem a questão, alimentar o usuário aonde ele está não dá dignidade para ninguém. Você só sacia aquela necessidade momentânea dele, que é a fome. Você tem que fazer essas pessoas irem até o local, para que elas, naquele local estabelecido pela prefeitura, e aí as ONGs, as pessoas como o Fabrício que querem doar alimentos, elas fazem o cadastro na assistência social. A prefeitura vai falar, olha, você vai dar alimento tal horário em tal lugar. A forma vai ter responsável assinando, a forma de embalar o alimento vai ser checada, porque lá em Recife um infeliz, um monstro, colocou chumbinho na comida e matou 14 pessoas envenenadas em situação de rua. O Fabrício, por exemplo, ele pode ter um grande trabalho, ele é um cara sério, mas não tem como saber se todo mundo que está dando é assim. Então a segurança dessas pessoas também precisa passar por essa triagem. E aí essa pessoa deixa o local que ela está estabelecida e ela vai se alimentar. No local que ela vai se alimentar, ela pode tomar banho, ela vai ser ouvida por alguém de uma instituição, ela vai ser ouvida pela assistência social, vai ser oferecido para ela um teto, um acolhimento, dignidade, vai ser oferecido para os usuários tratamento por vício de drogas, ele vai receber uma refeição. Ele quer mais, ele recebe a segunda refeição. Ele quer mais, ele recebe a terceira, tantas quanto ele queira, mas uma por vez. E aí essas pessoas são alimentadas com dignidade, com uma mesa, com uma cobertura, em um lugar limpo, com um talher. A sujeira dela é recolhida, não prolifera pestes urbanas como ratos, baratas. E aí vem o segundo ponto. Lá em São Paulo existe uma indústria paralela da marmita na Cracolândia. Existem imagens dessas ONGs como a Bompar
que o sujeito sai distribuindo indiscriminadamente a quantidade de marmitas. Então o cara chega lá, eu quero 5. E tem foto, tá, gente? Ele pega 5 marmitas e sai. Ele vende cada marmita por R$5, R$25 pra comprar pedra. Ele vende uma marmita? Quem que vai comprar uma marmita da mão de um... Existe um mercado lá pra tudo em São Paulo. Mas você tá entregando ali, Rubinho? Você concorda comigo? Que marmita não é uma coisa que o cara vai guardar e vender no outro dia. Mas o cara pega, sai e vende de imediato. Entendeu? E aí naquelas regiões de São Paulo, existem os camelôs, os caras que empurram o carrinho, existe tudo, o cara compra. Por R$5. Por R$5 tá baratinho, o cara tem pouco dinheiro, o cara pegou no semáforo, ele quer comer, ele quer continuar trabalhando no fluxo. E aí o cara vai lá e compra pedra de crack. É igual quando você dá dinheiro no semáforo para o usuário. Você não contribui com a assistência social. São Paulo tem o maior aparato de assistência social do Brasil. Tem condição de dar dignidade para todo mundo. Só que aí nós precisamos que as pessoas parem de explorar a miséria. E aí não estou falando de gente que vai dar alimento, não. Que essas pessoas, elas têm coração bom, elas querem fazer o bem pro próximo e acabam... Igreja, e às vezes acaba prejudicando. Mas são pessoas de bom coração que querem ajudar. Eu estou falando de diretor de ONG, de político que explora a miséria lá, que ganha dinheiro com isso, que leva voto com isso. Aquele filho da mãe que chega e tira um selfie do cara se alimentando, que está dando a comida e tirando uma foto. Isso não é dignidade para a pessoa. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Esse meu projeto, ele cria diretrizes para as pessoas se alimentarem assim. Então, ele obriga o cadastro, obriga a triagem e direciona para não desperdiçar alimento. Agora, Rubinho, você, é lógico que você é conhecido e é uma das coisas que a gente sempre debate, você, com a questão de ser liberal, de ser... Então, para a questão de empresa, tal, aí você é liberal, você não quer que o poder público coloque a mão. E aí, para dar marmita, você fala que tem que ter as regras, tem que ter... Onde que está a diferença? É ser liberal, não é ser libertino, né? Eu sou a favor da liberdade para empreender. Significa menos Estado interferindo em tributação, menos impostos. Qualquer um que abre uma empresa, você vai contratar uma pessoa, você resolve contratar uma empregada doméstica, você dobra o salário dela de imposto que você paga sobre o salário. Seria muito melhor se esse dinheiro ficasse na mão do trabalhador do que na mão de um político para poder gastar o dinheiro em outro lugar. O mesmo serve para as empresas. Se a gente cria facilidade para gerar emprego, a gente aumenta o número de postos de trabalho. Se a gente flexibiliza as leis trabalhistas, a gente aumenta a oferta de emprego. Inclusive essas pessoas que estão em situação de rua, elas precisam de oferta de emprego. Agora, essas empresas, elas geram emprego e geram receita. Essas ONGs, elas usam dinheiro público, dinheiro tirado das pessoas para essa finalidade. A partir do momento que usa dinheiro público, assim como eu recebo dinheiro público e sou fiscalizado, essas ONGs também têm que ser fiscalizadas. Até porque elas exercem um papel de interesse social, que é o acolhimento dessas pessoas. Infelizmente, no centro de São Paulo não estão acolhendo ninguém. É uma exploração pura daquelas pessoas que estão em situação de miséria. E essas pessoas precisam de dignidade, o que eu estou buscando é isso. Tá, você, observando as ONGs ali que trabalham, são várias, né? Eu dei uma pincelada, elas são várias. Você diria que tem ali mesmo, tem ONGs sérias que realmente realizam aquilo que foi proposto? Tenho certeza disso. Existe ONG séria e até para prestigiar essas ONGs sérias, nós temos que expor as que não são sérias. Porque um podre atrapalha o trabalho de 10 corretos. Rubinho, quando você me falou dessa questão do cachimbo e da seringa, eu falei assim, pô, não é possível, eu fui atrás de informação e tudo isso é feito com um projeto, ninguém saiu entregando um cachimbo, alguém assinou, tem um projeto, tem uma explicação, e eu, lógico, eu sou leigo, eu não sei o porquê, mas deve ter alguma explicação. Ninguém chega lá e consegue uma verba pública dessa sem, no escopo do projeto, estar explicando por quê. Você chegou a ver por quê e não concorda com a explicação? A Craco Resiste, ela não é formalizada. Então ela não é uma ONG formal. Ela eles se valem desses rótulos que eles colocam, eles chamam de coletivo. E aí eles se valem da informalidade para se esconder. Que eu já abri Como chega o dinheiro público? Eles não usam dinheiro público. Eles usam doação. Então eles fazem campanha de doação, compram cachimbo e seringa e distribuem. Eles justificam isso como política de redução de danos, porque eles dizem que reduz o dano do usuário. Só que na verdade eles estão cometendo um crime tipificado no Código Penal. Eles incentivam o uso de droga, é o mesmo que dá droga para a pessoa. Por exemplo, recentemente a Soninha Francini, que infelizmente é secretária, devia ser exonerada, essa infeliz, estava dizendo lá em São Paulo que tinha que ter o uso de droga assistido. Então daqui a pouco ela está querendo dinheiro público para aplicar heroína no braço de um cara e ficar assistindo, ver o cara usando crack de maneira assistida, porque para ela era uma política de redução de danos. Isso é absurdo. A política de redução de danos é retirar a pessoa da rua. Qual política sobre as drogas deu certo em algum lugar, Rubinho? Assim, que você tem, essa política, tipo, na Holanda, qual política
Porque existem argumentos para todo lado. Tem gente que é a favor de liberar tudo, tem gente que é a favor de controle do Estado para utilização, etc. Na situação que a gente tem na Cracolândia... Na borrachada não funciona. Na borrachada não funciona. Mas a borrachada tem que ser usada estrategicamente para trazer segurança para os moradores, para coibir, para tirar do local. A forma de resolver é a internação compulsória de usuários. E aí vem o Derrite. Cara, eu acho o Derrite um gênio. Assim, se tem, eu não lembro de um secretário de Segurança Pública de São Paulo tão bom quanto o Capitão Derrite. Ele fez um trabalho estratégico junto da Cracolândia e ele identificou que a maioria das pessoas que estão lá são pessoas que estão em algum regime prisional. É o cara que está em condicional, é o cara que está no regime aberto. Para quem não sabe, gente, regime aberto é quando o cara está preso fora da cadeia. Então ele tem liberdade, mas está preso. E aí essas pessoas elas não podem beber bebida alcoólica, frequentar bar, ficar fora de casa depois das 10 da noite, ir até a Cracolândia. E 50% das pessoas que estão na Cracolândia estão nessas condições. Então, a partir de agora, ele firmou um convênio com o Tribunal de Justiça e passou a prender essas pessoas. Então, você está na condicional, você volta para a cadeia. Então, isso aí já vai diminuir um pouco o fluxo. Os demais que não estão, eles têm que ser retirados. Uma pesquisa recente da Unifesp aponta que quase 50% dos usuários admitem roubar. 44 estabelecimentos comerciais. Caramba. E quase 40% admitem se prostituir para estar lá. Isso não é dignidade, não tem política de redução de danos para isso. Essa Craco Resiste é uma ONG criminosa. Ela se esconde. E aí não estou falando nem de crime de desvio de verba, colarinho branco, nada. Estou falando de crime de verdade, próximo ao tráfico. Eles combatem a polícia, combatem as ações policiais, criticam a polícia e eles têm que ser investigados por isso. Essa é a principal ONG que eu quero investigar com a CPI. É a Craco Resiste. Mas pode, Rubem, mesmo ela não tendo dinheiro público, pode ser investigada? Pode. Eu vou te dar um exemplo. Não tem uma CPI investigando esses bets lá em Brasília, que foi parar o Ronaldinho Gaúcho? Ele não recebe dinheiro público. Mas há interesse público em investigar. Então essa pessoa é chamada. Já teve CPI para investigar banco em São Paulo? E é claro que assim, aí é um debate bem maior para outros programas, outros convidados, que é a questão também, tá, tudo bem, né? Vai colocar isso dentro da cadeia, eu acho que daí também é um outro debate, porque o nosso sistema carcerário hoje, infelizmente, ele não recupera ninguém, né? Isso é fato. O sistema carcerário ele deveria recuperar e aquela pessoa voltar melhor, né? Voltar melhor a entender e socializar. Crime, cadeia. Então, infelizmente, mas isso é para um outro programa. Agora, Bim, a Cracolândia, o que tem de responsabilidade de subprefeitura, prefeitura, governo do estado e governo federal, na sua opinião? Vamos lá. A Cracolândia ela não é um problema criado na gestão Ricardo Nunes, né, nem na última gestão. Ela é um problema que se arrasta há décadas em São Paulo. E ela foi crescendo. Ela já era grande, por exemplo, na gestão Kassab. A questão é que assim, o que expandiu a Cracolândia e transformou ela no monstro que é hoje foi a política braços abertos do Fernando Haddad. Para vocês entenderem o que o Haddad fazia. Ele dava dinheiro para o usuário de droga. Pagava R$15 por dia. Então, o preço da pedra era R$10. A partir do momento da política do Haddad, passou a ser 20. O que o Haddad fez? Ele passou a pagar o tráfico com dinheiro público. E isso aumentou a quantidade de usuários, porque aí usuários do país inteiro passaram a ir para São Paulo usar drogas, porque iam receber dinheiro público. É uma burrice assustadora. Entendeu? É típico do Haddad isso. E aí ele passou a pagar o usuário de droga. Expandiu a Cracolândia. As políticas de manutenção dessas pessoas lá, e aí uma decisão que depois caiu do judiciário que proibia a internação compulsória, isso já na gestão Dória, acabaram ampliando e trazendo território fértil para essas pessoas continuarem lá. O aparato de assistência social de São Paulo, vinculado a essas ONGs, que não acolhe as pessoas, mas só dá condição para eles se alimentarem no local que eles estão, mantém essas pessoas lá. Então isso contribuiu para que a Cracolândia existisse. Então a gente tem uma vinculação. Não vejo o vínculo do governo federal, tá? Nem da gestão Bolsonaro, nem da gestão Lula. Acho o Lula um lixo, devia estar preso. Mas na questão da Cracolândia não é responsabilidade dele. Simples. O governador Tarcísio, através do capitão Derrite, tem tido, que é quem comanda a Polícia Militar, tem tido uma política firme no combate à Cracolândia. Tem sido muito bom. O governo federal poderia contribuir através de normas aprovadas no parlamento, na Câmara dos Deputados, que enrijecesse as penas para essas pessoas lá. Seria a contribuição que eles poderiam dar. O Tarcísio tem tomado uma política real firme, robusta,
quanto ao uso de drogas. E aí a prefeitura tem incentivado esse tipo de política. Aonde a prefeitura erra? Quando tem secretários como a Soninha Francini que acabam incentivando as condições dessas pessoas. Na minha leitura, se eu sou o prefeito, não sou o prefeito de São Paulo, exonerava esses secretários e colocava uma gente um pouquinho mais firme na secretaria para dar condição de coibir a Cracolândia. Só que aí que tá. Existem nichos que exploram eleitoralmente essas pessoas. E aí exploram a caridade. Basta ver o uso que o Lancelotti faz da política. Entendeu? E naturalmente, se você acaba com a Cracolândia, você acaba com todo esse grupo político que explora financeira e politicamente a miséria e acaba com o nicho eleitoral deles. E por isso essa coisa se mantém. E as pessoas continuam morrendo, continuam roubando e a sensação de insegurança em São Paulo. Mas também não dá para negar que, Rubinho, você também politicamente tem uma galera que, inclusive eu vi lá que o pessoal que fala assim, é isso mesmo, Rubinho, inclusive pessoas que ou talvez não te conheciam ou não votariam em você, hoje vão votar, se você for candidato, vai votar por conta disso. Então, politicamente, você também acaba ganhando, diga-se de passagem, por essa pauta, né? Olha, eu tenho uma linha muito firme e muito clara. A vida inteira eu assumi uma linha. A pauta da Cracolândia, para mim, é uma pauta que não é de hoje. Eu debato o assunto Cracolândia desde 2018. Então não é uma coisa que eu falei, eu vou criar isso aqui no ano de eleição para fazer qualquer ganho político. Até porque eu tô sofrendo um cancelamento na rede, que eu não dou a menor bola. É esquerdista me batendo e... Inclusive, se você tá assistindo... Chico César, cara. Chico César, tá lá no perfil do Chico César. Chico lá batendo. César? Olha o Cerrado aí. Você não sabe quem é Chico César? Desconheço. Você tá de... Chico César, o cantor, aquele que canta Mama África. A música dele é boa, cara. Ele botou lá e sentou o bambu no... Vou processar ele, inclusive. Não, faz isso não, é o Chico César. Chamou de fascista? Vai ser processado. Bolsomínios, tem a musiquinha tem você e a musiquinha do Bolsominion. Existe jurisprudência recente que chamar alguém de fascista gera indenização por dano moral. Até gado. Você sabe que tem um amigo nosso aí, alô Flamínio Freu, aquele abraço, tomou um processo porque chamou o cara de gado. Mas é sério. Inclusive pro esquerdista que tá vendo a gente aí, que não gosta de mim, eu não dou a mínima pra sua opinião, tá? Então pode xingar à vontade. Eu não fui eleito pra te agradar. Agora, Rubinho, quando você foi chamar os vereadores para assinar, existem alguns vereadores que colocaram e vários sites repercutiram de que você utilizou de uma fake news e enganou esses vereadores para conseguir a assinatura. Eu acho que 8 retiraram a assinatura. O que você falou para esses vereadores? Eles entenderam errado? Fala como você conseguiu essas assinaturas. Não, foi muito claro. A CPI das ONGs e pode chegar no padre. É simples, até porque, vamos lá, são vereadores de São Paulo, eles sabem o que acontece lá e sobre quem organiza, ao redor de quem orbita essas ONGs. É muito simples isso, ninguém é vereador de Rafar para imaginar, não sabe o que está acontecendo. Os católicos não são de São Paulo. E assim, eu já tenho essa animosidade com o padre faz tempo, eu aprovei a convocação dele na Frente Parlamentar de Defesa do Centro, que eu sou presidente. Então, assim, sempre foi muito claro. Se você ler as letrinhas miúdas das manchetes, você vai ver que o vereador Marlon Luz falou: o Rubinho sempre foi muito claro quanto a quem ele estava convocando. E é o que ele ia fazer na CPI. O vereador Horder falou a mesma coisa, o vereador Sansão Pereira falou a mesma coisa. Todo mundo sabia. E aí tem uma questão lá na Câmara. Existe uma ética interna. Se você chegar e enganar alguém, você nunca mais pega assinatura para nada. Exato. Teve um vereador lá do PSOL que fez isso, e eu mesmo assinei o papel dele. Não assino nada, ele pode vir com moção de pesar, eu não assino. Entendeu? Só porque é do PSOL? Não, é porque ele enganou os vereadores naquela coleta. Porque ele fez isso. Exato. Entendi. Então, assim, eu chego lá, eu tenho uma facilidade muito grande de pegar assinatura para as coisas. Às vezes, vereador do PT assina, vereador do PSOL assina. Eu chego para eles, eu falo: isso aqui é isso, vocês assinam? Quando não impacta ideologicamente para eles, não é uma coisa que eles não concordam, eles assinam. Assim como às vezes eu assino também, quando é uma questão que eu acho conveniente e tal. CPI da Fórmula 1, que eu instalei no primeiro ano de mandato, o PT e o PSOL assinaram inteiro. E eu assinei a deles também. Agora, essa eu fui muito claro. Na ocasião, uma vereadora do PSOL, que eu não vou falar o nome para não expor ela, que tem uma relação, eu conheço bem ela chegou: Rubinho, o que você está coletando aí? Eu falei: a CPI aqui pode atingir o padre, acho que para você é ruim de assinar, tá? Eu falei assim: tá, obrigado. É muito transparente. Entendi. Então, assim, não dá pra falar isso. Você não enganou ninguém. Não, e eu tô muito tranquilo quanto a isso. Primeiro porque não dá pra retirar a assinatura. A CPI já foi protocolada, então ela tá em pé. Depois que você protocolou, a única pessoa que pode retirar a CPI é o autor. No caso eu, e eu não vou fazer isso. E por segundo,
que outros parlamentares que não assinaram manifestaram apoio. O vereador Jorge Ato, a bancada evangélica, a bancada cristã está inteira fechada. Então a CPI está em pé. Eu entendo que a pressão criada sobre esses colegas por conta da CPI virou um cancelamento, foram as redes, divulgaram os dados. O próprio presidente falou, e aí alguns vereadores não queriam essa pressão para eles nesse ano e optaram por retirar. Eu super respeito, são meus amigos, o vereador Chechel é meu amigo pessoal, a gente sai para tomar uma, o cara é amigão, o vereador Tami também é um cara que eu tenho uma proximidade, tomou essa medida, o Sidney, frequenta minha casa, tá tudo em paz, acontece. Mas assim, não dá para dizer que eu enganei ninguém, eu nunca enganei ninguém na Câmara, eu sempre sou muito coeso com a minha atitude e por isso que estou muito tranquilo quanto a isso. Rubim, quem conhece, né, a história do Partido dos Trabalhadores, do PT e da esquerda, né, a Igreja Católica, ela tem um papel muito importante nas pastorais da fome, pastorais carcerária, né? Hoje não, hoje lógico que você tem também personagens de direita na Igreja Católica, hoje já expandiu, mas no começo, lá atrás, eu lembro porque de onde eu vim, eu falei que eu jamais vou fugir das minhas raízes, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de tudo que eu aprendi na minha caminhada. Então, assim, a gente sabe que a Igreja Católica, ela tem bastante força nessa questão de esquerda, e aí você vai e começa a bater no sentido de ir para o embate com um padre que faz um trabalho social, e quando a pessoa vê alguém, pode ser o padre, o pastor, alguém entregando comida para a pessoa que não consegue ir, porque ou ela tem medo ou vergonha ou tal, mas ela fala, alguém vai, então ela vai lá, ajuda financeiramente, e aí você vai, padre. Outro escopo que a gente fala assim, outra coisa que não pode você bater nisso aí, você perde, hein? Que é o idoso, né? É um padre, é um idoso, né? E é um cara que ajuda, né, as pessoas. Você sabia que bater numa figura com esses três elementos, você sabia que você também ia apanhar muito, né? Sim, sem dúvida. Mas não é por isso que eu ia deixar de fazer o certo, não é por isso que eu ia prevaricar. Você quer conhecer um pouquinho dele? Joga Lancelotti envolvido no Google e pesquisa. Ou pesquisa os vídeos dele aí. Entendeu? Tá em todo lugar. Só olhar, pesquisar um pouquinho, vocês vão achar. Entendeu? Realmente é idoso, a coisa fica pra baixo e tal. Tem umas apostas, não tem uns grupos que eu tô aí que tem uma aposta aí se essa CPI vai ou não, se a CPI vai vingar ou não. É lógico, né, Rubi, que a gente não sabe. Teve os caras que apostaram aí em 2020 e dançaram, hein? Teve um que apostou aí que se essa CPI for, eu vou ter que mostrar a mensagem do que o cara falou que vai fazer, hein? Mas, Rubinho, o que você acha que, assim, na sua opinião, o que vai acontecer? Já tem gente dando como certo que não passa no plenário. Hoje na casa há ambiente para instalar a CPI. Precisa de 28 votos de 55. Você tira o PT e o PSOL dá 14. Entendeu? E você coloca ali mais meia dúzia, dá 20. Entendeu? Não chega a dar 20, na verdade. Você tem ali... Eu teria um ambiente de pelo menos 32 a 35 votos favoráveis à CPI. E ainda existe muita coisa que a gente não trouxe a público, que não é o caso também, que vai ser averiguado. E a Câmara tem interesse de investigar essas ONGs. É óbvio, pode ter uma reviravolta, sempre há uma reviravolta e a coisa não andar. Na política você sabe muito bem, um dia é uma eternidade, tudo muda da noite pro dia. Mas hoje há ambiente para instalar a CPI. Tanto é que eu consegui 25 assinaturas em meia hora. E ainda assim, mesmo com todo esse cancelamento, de 25 caíram 7 assinaturas. Caíram em tese, caíram de perda de apoio. Alguns do que retiraram já disseram, inclusive, que votam pela instalação. Eu estou muito tranquilo. Outros se manifestaram e disseram que, não assinei porque não estava em plenário, mas eu estou com você, vereador Cris Monteiro, Jorge Ato e outros mais. E o nosso Fala na Cara, chegando ao final, que tem o Fala na Cara, que é onde a gente pergunta algo que talvez você não tenha coragem de perguntá-lo quando passa por ele, e a gente faz a pergunta aqui, né? Tinha um monte lá, eu olhei e falei, poxa, qual delas aqui vou escolher? Tinha desde o Anticristo, aquela do Anticristo, eu tive que printar e mandei na hora da sua live lá que você tava fazendo. Eu falei, esse cara é o Anticristo. Eu vi, né? Cara, na live. Esse cara é o Anticristo, tal. Engraçado. E aí os apelidos, cara, que me mandam. E a hora que você falou assim, gente, pode falar aí que eu nem ligo pra vocês. Aí que aumentou mais ainda. Mas assim, quem abre seu Instagram agora lá, abriu o Instagram, vai estar lá, Rubinho vai estar cristão. E aí,
quem vai para as postagens vê você lá fazendo essa crítica, tal. O papel do cristão, né, não é o auxílio a quem está precisando, o auxílio a quem mais precisa? Vou te responder com um trecho bíblico, pode ser? Espera só um minutinho aqui, que eu até estava vendo hoje de manhã. Só um instante. Você vai na carta de Paulo aos Coríntios e você lê o seguinte, capítulo 8. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pois, como haveria de eu julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Tá aí a resposta. Se tirar os alcoólatras aí, não vai ser... A questão é que no próprio texto bíblico diz que aqueles da igreja devem avaliar os que estão dentro da igreja. Compete à igreja analisar a conduta deles. A igreja, ela não é o homem. A igreja não é a figura de um padre, não é a figura de um pastor. A igreja não é a figura de uma pessoa. A igreja é Deus. A igreja é a palavra de Deus. E ali se constrói a fé. Quando a gente está analisando a conduta de uma pessoa que se vale da igreja, seja por um crime, seja por uma conduta imoral, você está avaliando aquela pessoa enquanto homem, não enquanto sacerdote. E é isso que tem que ficar muito claro para as pessoas. Eu tenho minha fé, eu acredito em Deus, eu sou cristão e eu acredito na palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra de justiça. E compete a nós julgar. E eu sei que a Igreja Católica vai exercer um papel de julgamento muito sério nisso, como sempre exerceu. E aí, em especial, quando a gente analisa tudo que está sendo feito, está sendo colocado, nunca meu intuito foi atacar a igreja. Eu não ataco a igreja em momento algum. Mas é muito interessante que você analisa a figura do Lancelotti, é sempre na primeira pessoa. Eu dou, eu entrego, eu trabalhei para eleger o Lula, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é a foto dando pão, é aquele cara, ele é o cara que tira selfie entregando a comida. E aí na hora que dá um problema, ele se esconde na igreja. Então a igreja é o escudo porque ele faz. Mas ele não faz pela igreja. E aí a conduta dele, se é pautar, se de alguma maneira pode macular a igreja, pelo bem da igreja, essa conduta tem que ser punida. Rubinho, eu queria deixar você à vontade para as considerações finais e agradecer, cara, mais uma vez. Eu achei que você ia falar assim, Adriano, não vai dar, porque aí eu tô no hype aí, mas eu agradeço. O debate ele é importante, desde que ele tenha o respeito e desde que ele seja nas linhas da Constituição. Essa frase foi usada, inclusive, por quem queria sair da linha da Constituição. Então, assim, eu espero que o debate sempre tenha, o respeito sempre tenha, e desejo aí feliz 2000. E sempre as portas vão estar abertas para a gente vir. Mas vamos ver se a gente marca um dia para você vir para resenhar, para a gente falar, inclusive, do futebol amador aqui de Vinhedo. Muito obrigado, Binho. Obrigado, Adriano. Precisamos mesmo. Mas a gente marca, daí sempre sai um caos e o assunto fica político. O Adriano é um baita mão de pântano, cara. Impressionante, entendeu? Quando eu vou falar, tô precisando de um caos aqui, eu marco com o Adriano que vai surgir alguma coisa. Isso é verdade. Marcou, acontece alguma coisa. Mas, cara, brigadão. Brigadão. Um ótimo ano pra você, pra todos que nos assistem. Que seja um ano de muita luz, de muita prosperidade, muitas vitórias aí pra todos nós. Quero agradecer a todos que nos assistiram até aqui, aqueles que gostam do meu trabalho, muito obrigado. Aqueles que não gostam, obrigado pela audiência e por aumentar o engajamento também. É maravilhoso ter um cara xingando. Ninguém agradou a todos, nem Jesus. Então quem sou eu para agradar? A questão é que assim, eu penso que a política ela tem que ser transparente, tem que ter lado. Eu sempre vou ter um lado, mesmo que desagrade algumas pessoas, eu sei que eu tô trabalhando, eu sei por quem eu tô trabalhando e como eu tô trabalhando. Obrigado, Adriano. Obrigado, Rubinho. Gente, lembrando, próxima quinta tem o Padre Cássio, agora o Dom Cássio, e semana que vem o Pablício aqui para falar o seguinte: eu vou lá na Cracolândia entregar Marmitex, quero ver se o Rubinho vai lá parar. Semana que vem, você não pode perder. Ele vai se cadastrar depois na Assistência Social de São Paulo e vai fazer o bom trabalho dele lá na Cracolândia, dentro das diretrizes. Mas valeu, gente. Um debate aí. Valeu, Binho, obrigado. Valeu!